Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar do eDirectory. Meu nome é Emerson Travalini, aqui do Departamento de Marketing da Arca Solutions, desenvolvedora do eDirectory. E comigo aqui também, como sempre, está o Thiago Corrêa, do Departamento Comercial, e o Gabriel também, do Departamento de Marketing. Gabriel, Thiago, bom dia, obrigado pela presença também. Olá, bom dia, Emerson. Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Ok, bom, se vocês precisarem falar com a gente, qualquer assunto que vocês quiserem sobre o Directory, sobre marketing digital, vendas, discursos, dicas, qualquer coisinha, nossos contatos estão aqui, vocês podem mandar um e-mail para a gente, que a gente responde sim. Bom, lembrando que a gente tem aí a nossa agenda de eventos até outubro, então a gente ainda vai falar daqui 15 dias sobre as integrações para turbinar o seu site, ou seja, utilizando o Google Tag Manager, que é super simples de utilizar, e ferramentas externas, você pode acrescentar diversos recursos ao seu site e deixar ele ainda mais atraente para o seu público. No dia 6 de setembro, que é véspera de feriado, então, ou seja, o webinar vai ser na quarta-feira e não na quinta, vamos falar sobre a inteligência artificial para conteúdos e estratégias de marketing. No dia 21 de setembro, como monetizar o seu site além do AdSense, ou seja, outras ferramentas que você pode utilizar que têm a mesma funcionalidade, que pagam por clique. E no dia 5 de outubro, como criar páginas customizadas para otimizar o seu site, para cidades mais categorias. Também é um assunto um pouco mais avançado de SEO, de otimização de sites, que é igual o tema que a gente vai falar hoje. O Gabriel já colocou aí no chat o link para vocês se cadastrarem nos próximos eventos. Bom, lembrando que essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no nosso blog amanhã. Então, podem correr lá também, assistir todos os eventos anteriores, marcar nos seus favoritos, entrar no nosso grupo do Facebook, temos aí também o nosso canal do YouTube, uma playlist com os vídeos em português do eDirectory. Então, estamos presentes em todas as redes aí. Então, e para quem ainda não conhece o Directory, vou falar só mais um pouquinho sobre ele rapidamente. Ele é um software construído exclusivamente para a criação de guias e portais de classificados, guias de ofertas, guias de empresas, e várias outras ideias que você pode agregar neste modelo. Com o editor de páginas, o editor de modelo de anúncios, você pode criar diversas estruturas diferentes, visuais de recursos com campos customizados, então ele é altamente personalizável. Vem também com um construtor de aplicativos que você pode transformar o seu site em aplicativos oficiais das lojas, tanto da Google quanto da Apple. Para quem precisa de customizações mais profundas no sistema ou criar coisas do zero, nós temos uma equipe de customização disponível para atendê-los e vocês também podem comprar o código-fonte e levar para algum programador que seja muito experiente com PHP e MySQL. E para quem ainda não fez a sua demonstração, pode entrar no nosso site ou mandar um e-mail para o Thiago e agendar a sua demonstração. Lembrando também que a gente acabou de lançar uma nova versão. Saiu ontem, por sinal. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da nova versão em primeira mão, pode mandar uma mensagem lá para o Thiago, que ele consegue explicar aí as pequenas novidades que a gente tem nessa versãozinha simples que a gente tem, esse lançamento aí de entre safra, aí, vamos dizer assim, do novo eDirectory. Bom, mas estamos aqui para falar sobre pesquisas de palavras-chave para guias e portais. Esse é um tema de SEO, ou seja, de Search Engine Optimization, que nada mais é que a otimização para os mecanismos de busca, ou seja, você melhorar o seu site para que ele possa aparecer melhor no Google, mais ranqueado e assim conseguir atrair mais tráfego orgânico, porque é assim que a internet vai funcionar. A palavra-chave é o quê? É tudo aquilo que a gente digita lá na caixinha do Google para buscar alguma coisa. Então, isso é a faísca que move todas as engrenagens. Então, a gente tem que se ater a isso, né? O que é que as pessoas estão buscando? E a partir disso, a gente tem que construir o nosso conteúdo para que o Google possa entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar isso para o usuário. E como é que a gente faz isso acontecer? Através da pesquisa de palavras-chave. E quais são os tipos de palavras-chave que a gente tem? Porque assim, falar que é aquilo que se digita é simples, mas a hora que a gente vai fazer a pesquisa,
a gente vê que existem algumas variações. Então, a gente tem dois tipos principais de palavras-chave. As palavras-chave mais amplas, que são aquelas mais curtas ou com apenas um termo, que tecnicamente se chamam de head keywords, né, ou palavras-cabeças, que é como advogado, pizza, pizzaria. É quando a pessoa digita bem uma coisinha bem curta, bem sucinta, né? E as palavras-chave, né, os termos de busca, eles também podem ser mais específicos, com 2 ou mais termos, chamados do inglês long tail keyword, e na sua tradução livre, palavras-chave de cauda longa, ou seja, são aquelas mais compridas. Então, pizzaria em São Paulo, no bairro de Perdizes, ou seja, é uma palavra-chave muito específica, ou seja, alguém que está procurando algo exatamente dentro de uma categoria, dentro de uma cidade, dentro de uma localidade ainda mais específica. Então, é por isso que essas palavras vão ser importantíssimas para guias e portais, porque você consegue entregar um conteúdo altamente nichado, ou por categoria, ou por localidade. Então, você precisa ter essas palavras-chave, ou seja, aquilo que o usuário está buscando, você precisa ter esses termos, essas palavras dentro do seu site. E de que forma você vai colocar essas palavras dentro do seu site? Dentro dos metadados, que é aquela parte do centro de SEO, aquela parte mais técnica, que é aquilo que o Google lê e que não aparece para o usuário final, que é a descrição, campo de palavras-chave, muitas vezes ali a URL ou o título da página, que não está tão visível para o usuário, mas está ali e é algo importantíssimo para a gente balancear na nossa otimização de páginas, e também nos textos dentro das próprias páginas, ou seja, na sua página inicial, na sua página de categorias, na página de localidades, ter essas mesmas palavras-chave distribuídas em diversos pontos do conteúdo. Como eu disse, a gente vai ter um webinar específico sobre como criar páginas para categorias e localidades, porque isso ajuda a otimizar ainda mais o seu conteúdo para mostrar para o Google a relevância de conteúdo para determinadas categorias e localidades. Então, ter esses textos dentro da página espalhadinhos, locais específicos e estratégicos, pode fazer toda a diferença para o seu projeto. Mas, de novo, da onde é que eu vou buscar essas palavras-chave, né? Como que a gente vai fazer essa pesquisa? E essa pesquisa nada mais é do que esse processo de identificar os termos que são relevantes para as diferentes páginas do seu site, para buscar uma chance melhor de posicionamento orgânico. Para guias e portais especificamente, as categorias e as localidades são onde você vai ter as maiores chances de criar essas palavras-chave de cauda longa e vai ter maior chance de ranqueamento. Por quê? Quando o Gabriel talvez vai mostrar isso daqui a pouquinho na prática, quando a gente faz uma pesquisa de palavras-chave, as ferramentas que a gente utiliza, elas vão dar lá a dificuldade que você tem para ranquear ou para ter o seu conteúdo exibido por aquele termo, aquela palavra-chave. Então, a gente vai ver que as palavras-chave cabeça nessas head keywords, como advogado, pizzaria, a dificuldade é muito grande. Por diversos critérios e fatores diferentes que o Google utiliza para ranquear os sites, essas palavras mais curtas têm uma competitividade muito alta. Então, assim, beira o impossível para você querer ranquear na primeira página do Google para esses termos, né, bem curtos. Mas os termos de cauda longa, né, que são 2 ou mais termos, né, 3 ou mais termos, é onde o jogo começa a virar. É onde você vai ter menos competição para aquele conteúdo específico, e com isso você aumenta as suas chances do Google entender o seu conteúdo como relevante para aquele tipo de busca. Então, é aqui que a gente tem que trabalhar, nas categorias e localidades. E aí, depois, lá para frente, a gente faz essa combinação de criar páginas específicas para localidades e categorias e dar esse boost, né, dar esse impulsionamento extra para o seu conteúdo. Mas, nesse momento, a gente vai falar do básico aqui, que é como fazer essa pesquisa. Bom, basicamente você vai precisar de uma planilha do Excel. Para quê? Para começar a colocar suas ideias, né? Listar suas categorias e, a partir daí,
fazer todo o resto. Além disso, utilizar ferramentas externas específicas para SEO. E a gente aqui destaca aqui o SEMrush, o Moz, tem o Ubersuggest, tem um outro planejador de palavras-chave do Google AdWords. A gente vai mostrar os principais aqui. Nenhuma dessas ferramentas são exclusivamente pagas, então, ou seja, você consegue utilizar a versão gratuita de todas, então não precisa investir a mais para fazer esse trabalho, é simplesmente saber o que buscar, aonde e fazer a sua análise. Bom, eu vou passar agora a bola para o Gabriel, ele vai passar para vocês aqui na prática como fazer a pesquisa de palavras-chave. Gabriel, é com você. Então vamos lá, pessoal. Tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ok. Bom, então dando continuidade, a gente pode fazer a pesquisa de palavras-chave por duas maneiras, né? A gente pode fazer tanto a pesquisa, caso você esteja trabalhando com anúncios pagos, por exemplo, aqui, dentro do Google Ads, se você já conhece os anúncios pagos, provavelmente já deve ter ouvido falar no Google Ads, nós temos o Keyword Plan, que é o planejador de palavras-chave, tá? Que é onde o Google vai te mostrar qual é o valor que essas palavras-chave têm, em termos monetários mesmo, e de buscas, dentro de algum nicho específico, né? Então, por exemplo, geralmente nós, dentro do mundo dos guias comerciais, nós geralmente trabalhamos as palavras-chave que são as categorias do seu site. Eu vou trabalhar com o exemplo aqui que o Emerson falou, por exemplo, da pizzaria. Se eu colocar, por exemplo, um termo mais amplo ou um termo long tail, né? Um termo mais específico, quais são as diferenças, né? Por exemplo, se eu adicionar aqui pizzaria italiana, italiana, Rio de Janeiro. Então, tem aqui 3 palavras-chave. Uma bem aberta, que seria simplesmente pizzaria, outra bem fechada, deixa eu até editar aqui, escrevi errado, pizzaria italiana Rio de Janeiro. Né? Uma bem longa, de cauda longa, uma bem curta, que é um termo muito amplo, e uma aqui que não é tanto, que tem um pouco mais de especificação. O Google vai dar para a gente, dentro desses 3 termos que eu busquei, o volume de buscas mensais. Então, por exemplo, pizzaria, simplesmente, é um termo muito amplo, né? Então, tanto para SEO quanto para busca paga, não vale a pena trabalhar aqui. Você vai ter que gastar muito mais recurso para conseguir ranquear o seu site, porque no Brasil existem centenas, milhares de outros sites que ranqueiam bem para uma palavra desse tipo. Né? Em compensação, por exemplo, pizzaria em Niterói já é um termo muito mais específico. Você está falando exatamente do que você quer, aonde você quer. Certo? Você está usando ali uma localização. Apesar de um número de buscas mensais ser apenas 320, é muito mais fácil você conseguir ranquear aqui dentro do que simplesmente em pizzaria. Se você colocar, por exemplo, pizzaria italiana no Rio de Janeiro, você tem apenas 40 buscas mensais, mas aqui você tem muito mais chances de ranquear um conteúdo ou, no caso de pagamento, de pagar muito mais barato no clique, né? Você vê aqui a diferença, por exemplo, para você aparecer no topo da página, para esse termo de busca, o valor médio seria de R$ 1,64, contra a pizzaria R$ 5,47. Né? Então, você começa a ver que no seu orçamento começa a pesar. Cada cliquezinho em pizzaria vai custar R$ 5,47 aproximadamente na sua conta de anúncios. Né? Então, essa aqui é uma das chaves que nós temos para vocês trabalharem no seu nicho. Seja ele qual for, sempre vão existir palavras-chave mais específicas, que essas sim vão trazer, de fato, os clientes e os visitantes que vocês estão procurando, que é aquele visitante ideal para o seu nicho, para o seu website. Tá? Então, esse é o foco, por exemplo, de como trabalhar. E aqui embaixo, o Google Keyword Planner oferece outras variações, né? São ideias de palavras-chave que você talvez possa, ou não, dependendo, né? Se elas forem importantes para você, adicionar aí no seu plano de palavras-chave, no seu arquivinho de Excel que o Emerson comentou. Então, é muito legal você ter essa tabelinha, porque você consegue ver o valor, né, o número de buscas que ela tem no mês, aqui a tendência,
por exemplo, pizza margherita, ela está numa tendência aqui de baixa, aí alguns picos e depois uma alta. Então, quer dizer que a tendência aqui é que ela continue se mantendo relevante nas buscas. Então, todas essas informaçõezinhas aqui são informações que você tem que agregar quando você estiver pensando em fazer uma busca de palavras-chave. Ah, Gabriel, preciso usar todas essas aqui? Não. Às vezes você tem um site que é tão nichado, por exemplo, de advocacia, até de comida, por exemplo, que você pode se concentrar ali em 10 palavras-chave que vão trazer o grande número de visitas aí do seu site, né? Então você vai ter aí aquele negócio do 20-80, né? Você vai ter 20% das suas palavras-chave vão trazer 80% do seu tráfego, né? E você pode ter outras aí para complementar aquilo que essas 20% não estão alcançando. Tá? Outras ferramentas que nós temos gratuita, nós temos aqui o Ubersuggest, por exemplo, que é ubersuggest.com. Você cria uma continha aqui e você consegue fazer buscas. Deixa eu ver se eu consigo. Até 3 buscas por dia. Deixa eu ver se eu já não esgotei as minhas aqui. Fazendo testes. Pizzaria Niterói. Eu já esgotei. Vamos tentar outras, então. Eu sei que, por exemplo, aqui o site moz.com, a Moz é uma empresa de SEO, uma das melhores aí do mundo, que eles fornecem algumas ferramentas gratuitas que você pode explorar palavras-chave também. Por exemplo, então estamos aqui, ó. É importante a gente selecionar o tipo aqui, a palavra-chave, e o local, Brasil. Então, se eu colocar aqui, pizzaria italiana, São Paulo. Vamos ver o que ele me dá aqui. Eu peço para analisar. Então, aqui vai ser parecido com o Google Ads. Então, ele vai me dar aqui a dificuldade do SEO é 32. Quanto mais alto, mais difícil. Tá? Então, assim, não é uma palavra-chave muito difícil de ranquear. Aqui embaixo, você consegue ver, por exemplo, quem são os 3 primeiros colocados com esse termo aqui, pizzaria italiana em São Paulo. Não estranhamente, são 3... tirando o Metrópolis, né, que é um veículo jornalístico. O primeiro, o Guia da Semana, é um guia comercial online, e o terceiro é o TripAdvisor, que é também um guia comercial online. Então, aqui vocês veem como é interessante, né, para ranqueamento orgânico, sites como o eDirectory, né, construtores de guias comerciais online. E aqui embaixo, né, então por que é difícil, por exemplo, você ganhar desses caras aqui? Eles são guias enormes, eles têm muita quantidade já de visitas, tem muitos anúncios, muitos classificados dentro dos sites. E aqui, ó, você tem aqui o domínio da página, né, a autoridade da página e a autoridade do domínio. Quanto mais alto você tiver aqui na autoridade do domínio, quer dizer que esse site é muito relevante. Quer dizer que esse site tem tanto conteúdo relevante que os usuários trocam links, né? Então, muitos links são referenciados para dentro desse site e para fora desse site. Então, é assim que o Google vai engenhando ali como é que ele vai ranquear um site acima do outro ou não, tá bom? E aqui embaixo você tem as sugestões de palavras-chave, né? Então, sempre similar àquilo que o Google Keyword Planner oferece aqui para baixo, para nós, né? Só que aqui são para termos pagos, né? Para quem está investindo em anúncios pagos, aqui no OZ ele vai nos dar palavras-chave gratuitas. Então, se você está trabalhando no seu domínio, no seu site, pizzaria italiana em São Paulo, talvez seja interessante trabalhar também melhores pizzarias. Olha só como essa palavra-chave é longa. Ó, pizzaria tradicional, São Paulo, pizzaria São Paulo, número. Podem ser palavras-chave relevantes aí para o seu nicho. Aqui ele te dá até o termo de relevância, né, marcado aqui nessas bolinhas, e eles vão diminuindo, né, conforme elas vão perdendo a relevância para a sua primeira busca, certo? Então, é basicamente assim que funciona. Então, por exemplo, melhores pizzarias delivery em São Paulo. Pô, essa palavra é interessante para mim. Melhores pizzarias do Bexiga, mas a minha pizzaria não é no Bexiga. Mas tudo bem, eu vou colocar porque talvez eu consiga incluir isso no meu plano e uma pessoa que às vezes não conhece a minha pizzaria acaba conhecendo porque eu vou aparecer ranqueado junto com essa palavra-chave aqui na busca, né? Então, você pode ir adicionando aqui quais as palavras-chave você interessa,
você consegue até exportar um arquivinho CSV, um arquivinho de Excel, e baixar essas palavras e incluir no seu plano. Eu acho que é basicamente isso. Então, novamente, né, você tem aqui o Moz, você tem o Uber Suggest, e você tem o Google Keyword Planner. Estou dando essas 3 opções aqui. Essa aqui mais para palavras pagas, né? Para quem anuncia no Google, e essas outras 2 para palavras gratuitas, SEO. Emerson, tem alguma colocação que eu esqueci de falar? Está no mudo. Estava procurando o botão para tirar do mudo aqui, desculpa. Bom, primeiro tem um comentário aqui do Marcel, né? Se usar a palavra-chave, exemplo, pizzaria na Zona Norte SP, né? Usando siglas de ZNSP, ou pizzaria em Santana, ou pizzaria perto de mim, seria opções boas. Não consegui identificar se é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas assim, pelo planejador de palavras-chave, você consegue até. A gente pode até tirar esse teste aí, Gabriel. Coloca aí, pizzaria, Zona Norte, São Paulo, tudo corrido, e depois a por sigla, ZNSP. Por quê? Às vezes, nós, enquanto usuários de internet, a gente tem o nosso jeito de pesquisar, que nem sempre é o jeito que a maioria está pesquisando. Então, assim, a gente tem que ter primeiro essa visão. Então, assim, esse trabalho de pegar uma palavra-chave e multiplicar termos de busca parecidos, a gente consegue ter uma visão maior e mais holística de como é que as pessoas estão buscando as coisas na internet. E esse jeito de buscar, esse comportamento, ele se altera com o tempo. Por isso que SEO é um trabalho que não acaba nunca, porque os hábitos de busca dos usuários vão mudando. Então, às vezes, você fazendo essa pesquisa por termos com siglas e o termo completo, né, sem abreviação, você consegue ver a diferença de volume. Porque se uma palavra-chave tem mais volume que a outra, então você tem que apostar primeiramente naquilo que tem mais volume, que é o que as pessoas estão buscando mais. Mas é interessantíssima essa colocação do Marcel, que poderia ter passado batido aqui, porque para a gente é coisa do dia a dia, então a gente não acaba não percebendo a importância. Você conseguiu ver esses 2 pontos aí, Gabriel? Vocês conseguem enxergar aqui? Sim. Então, conseguimos. Então, por exemplo, eu coloquei o termo corrido aqui por extenso, né? Pizzaria Zona Norte de São Paulo, e embaixo pizzaria ZNSP. E eu separei outros 2 aqui que eu já falo também. Então, olha só, as 2 buscas funcionam, elas são relevantes, elas são até similares. O termo extenso tem 30 buscas mensais e o termo abreviado tem 40 buscas mensais. Até os valores aqui não são tão diferentes por clique, apesar de o termo corrido ser mais caro, né? E olha aqui embaixo que interessante. Aqui ele misturou, né, uma das ideias. Pizzaria Zona Norte SP. 210 buscas mensais. Ou seja, esse termo é diferente dos outros 2 de cima. Então, se o seu foco é aqui, né, eu apostaria, eu faria isso. Eu incluiria todas essas palavras se eu estivesse gerenciando um site ou um guia comercial online focado em pizzaria na Zona Norte de São Paulo. Com certeza eu trabalharia todas essas palavras aqui. E embaixo, olha só, acho que até o nosso amigo perguntou, como é bem mais específico. Essa keyword aqui, long tail, né, que a gente chama de cauda longa, essa daqui com certeza vai ser a que vai trazer mais usuários, deixa eu aumentar o zoom aqui, mais usuários qualificados aqui para o nosso site. A pizzaria em Santana, que é um bairro de São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. Ela tem apenas 20 buscas mensais, mas ela custa R$ 1,85. Né? Ela custa menos do que essas mais genéricas aqui de cima e menos do que essa daqui, Pizzaria Zona Norte SP, que tem um valor mais caro. Porém, essa long tail aqui, ela é excelente. Essa é uma das que eu trabalharia também, bem específico no bairro de Santana, na Zona Norte, na cidade de São Paulo. Então, acho que essa é a dúvida que ele tinha aqui. Okay. Bom, tem um outro comentário aqui, ó, do Carlos. Primeiramente, bom dia, Carlos. Vocês indicariam colocar o nome da cidade no final da cauda longa? Quantas palavras-chave podemos colocar para o conteúdo? Um exemplo aqui.
Sim, em algumas situações, principalmente para os anúncios da própria pizzaria, né, dos exemplos que a gente tem aí dos anúncios, colocar a cidade ali, o nome da cidade depois do nome da empresa, é uma ideia interessante, porque às vezes a pessoa está procurando aquela empresa naquela cidade, mas para as categorias, não. Nem como URL, nem como palavra-chave. Por quê? O Google, ele é inteligente o suficiente para saber aonde é que você está. Se você está na Zona Norte, se você está no centro, se você está em Bauru, se você está em São Paulo. Então, ele já vai dar alguns resultados baseados na sua geolocalização. Já vai trazer alguns resultados mais relevantes de acordo com a cidade. Por exemplo, se eu estou em Bauru e procuro por uma pizzaria, ele já sabe, opa, vou dar resultado de pizzaria em Bauru, não vou dar a pizzaria mais ranqueada do planeta né, ou do Brasil como resultado, porque não vai ter um delivery lá da Bahia no interior de São Paulo. Então, o Google ele já é sofisticadamente bom para entender isso aí. Então, para categorias, a não ser que você sirva exatamente ou somente uma cidade ou somente um bairro for muito nichado. Aí sim, você coloca na otimização da sua categoria, vamos dizer, pizzaria Bauru, por exemplo. Aí sim, você consegue trabalhar melhor aí a sua otimização. Mas do contrário, não recomendo colocar o nome da cidade no final da cauda longa. Cada caso é um caso. E quantas palavras-chave podemos colocar no conteúdo, por exemplo? O Edirect ele permite, por padrão, você colocar até 10 palavras-chave em cada conteúdo que a gente tem. Então, ou seja, 10 para categoria, 10 para localidade, 10 para o anúncio, 10 para o classificado. E por que esse limite? Tem gente que pede para aumentar esse limite. Mas a questão é, se a palavra-chave que você coloca ela não está presente na URL, não está presente no título da página, não está presente nos itens técnicos da página, que é o título, subtítulo, não aparece mais vezes na página enquanto texto, a sua chance de ranquear por essa palavra vai cair drasticamente. Então, os termos de busca, por mais que eles sejam assim, que a gente chama de cluster, né, que assim são palavras relacionadas ao mesmo tempo. Então, pizza, pizzaria, né, calzone, o Google já sabe que tudo isso se trata de massas italianas, né, daquele formatinho, assada no forno. Então, você pode colocar algumas variações, sim, na metadescrição, na linha de palavras-chave, no próprio conteúdo da página. Mas, por exemplo, se começar a colocar coisas que não vão estar presentes na página, me fugiu algum exemplo claro agora, vai ser irrelevante. Então, assim, 10 é um número satisfatório, quando a gente pensa em volume de conteúdo. Porque mesmo se você fizer uma otimização de palavras-chave, sua URL vai ficar muito grande. Sua metadescrição provavelmente não vai ficar legível ali para o ser humano de um jeito otimizado que o Google vai gostar. Então, assim, a recomendação é sempre você ter uma palavra-chave por página. Mas a gente sabe que na prática, até pelas variações dos termos de busca, isso não é possível. Então, assim, pegar os 10 melhores, os 10 mais relevantes, os 10 com mais volume ou com mais chance ali de competitividade, já é o suficiente para você manter o seu site otimizado. Temos aqui também um comentário aqui do Hamilton. Bom dia, Hamilton. Uso o SEObase.com/ranktracker para rastreador. Também uso o SEMrush, igual a gente aqui. Legal, Hamilton. O Hamilton já é fera aí dos sites. Sites. É mais recomendado procurar um nicho que ainda não tenha guias grandes como desentupidoras ou criar nichado para o meu estado ou região. Isso é uma excelente pergunta. A gente sempre fala que quanto mais nichado, menos competição você vai ter. Mas, como você tem aqui né, esse conhecimento aqui de pesquisa por palavras-chave, você consegue ver o volume.
Então, imagina que você queira fazer as desentupidoras dentro do seu estado ou região, ou dentro né, de algumas situações específicas. Você pode ver no volume de buscas, porque pelo planejador ali do Google AdWords, você consegue filtrar por estado ou até por cidade o volume de busca daquele termo. Então, você consegue ter uma ideia, por exemplo, vou falar uma besteira, você consegue ver que no estado de São Paulo se busca muito por desentupidora 24 horas, mas você vai para o Rio de Janeiro, esse volume de busca quase não existe, né? Vamos dizer, uma situação hipotética aqui. Então você faria, né, por um estado, por uma região, ou mesmo assim, São Paulo capital tem esse volume de busca, mas Campinas, por exemplo, já não tem. Então o que você faria? Por região ou por nicho? Depende muito da ideia e do universo que existe do lado. Obviamente, em nichos onde não há competição, onde há muito menos competição, sem presença de guias genéricos, etc., obviamente que você vai ter mais chance de conversar com esses anunciantes, provar o valor do seu projeto, da sua ideia e trabalhar ativamente para conquistar mais anunciantes. Então, cada caso é um caso. Precisar fazer uma reunião estratégica aí, agenda lá com o Thiago, a gente faz uma outra demonstração, dá uma formatada, analisa aí a ideia do negócio e a gente conversa. Bom, outra questão do Hamilton, ele coloca aqui sobre o SEMrush. Criar a lista de palavras-chave perfeita para ganhar nas páginas de resultados. Pesquisa 23 bilhões de palavras-chave em 142 bases de dados geográficas para identificar todas as oportunidades de palavra-chave. Obtenção, novos dados de palavra-chave, sempre que quiser, manter uma vantagem competitiva. 9 ideias de conteúdo com base nos interesses exatos na intenção do seu público. Muito bom. Isso, é a pesquisa de palavras-chave, isso o que o Hamilton colocou aqui no chat, já é um pouquinho mais avançado, onde você consegue analisando a intenção de busca do usuário, se ela é informacional, se ela é navegacional, se ela é comercial, para conseguir dividir o seu conteúdo em diferentes estratégias né, para o seu negócio. Mas essas ferramentas, SEMrush, Moz, o Ubersuggest, tem mais outras aí, elas vão te dar essas informações. É interessante que, assim, num primeiro momento, essas ferramentas vão te dar um universo gigantesco de informações, mas a maior parte das vezes a gente não precisa de tudo isso. Então é aí que vem também associado à pergunta do outro amigo ali, que ele comentou, nichado, né, por uma categoria ou por uma região. É preciso fazer essa análise estratégica. Então, estou no Rio de Janeiro, vamos analisar o meu estado. Tem pouco volume, eu acho que não vai ter tração aqui. Vamos tentar, então, por nicho e mudar a abrangência aqui para Sudeste, por exemplo. Nem Brasil todo, Sudeste. Aí você já fala assim, opa, não, aqui já tem mais volume, aqui já pode ter mais tração. Ferramentas como o SEMrush, por exemplo, eles vão te dar naquela palavra-chave quem está ranqueando por aquele termo. Então, igual o Gabriel mostrou, então você consegue ver quem são seus concorrentes, quem é que você precisa bater, né? Quem que você precisa ser melhor, ultrapassar. E aí, a partir daí, desenvolver o seu plano. Como que eu vou ultrapassar esse cara aqui por palavras-chave? Primeira coisa, cópia. Né, na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Principalmente em marketing. Então você vai lá, copia a estratégia desse cara, vê qual palavra-chave que ele está ranqueando, os conteúdos que ele tem em torno dessa palavra-chave e replica, né? Cria o seu próprio conteúdo, aí sim, criar e não copiar, né? Um texto e o próprio cluster, né? As palavras-chave relacionadas àquele tópico, para criar pilares de conteúdo que o Google fala assim, opa, esse aqui, que esse novinho aqui é mais relevante que o outro, ó, bem mais completo. Vou começar a sugerir também nos resultados de busca. E é assim que a gente vai elevando o nosso ranqueamento no Google, oferecendo conteúdo relevante e, na medida do possível, o mais inédito que a gente possa. Bom, mais alguma coisa? Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver o que mais que a gente tinha aqui. Tá. Eu acredito que
todos aqui já conheçam o eDirectory e aonde fica a parte do centro de SEO, mas eu vou mostrar rapidinho aqui, vou compartilhar minha tela, só para mostrar aonde a gente aplica esse conteúdo. Então, vamos supor, a gente foi lá, fez a pesquisa de palavras-chave, encontrou os termos relacionados, fizemos a nossa listinha, checamos o que tem de volume, o que faz mais sentido para o nosso projeto. E a partir daí, chegamos na listinha das 10. Onde é que a gente vai colocar essas 10 e como fazer uma otimização básica para essas palavras-chave que vocês pesquisaram. Eu estou entrando aqui no nosso site de testes, ele está em inglês, mas eu nem vou mudar para português, porque ele é igualzinho para todos os lados. Então, se a gente for lá na parte de conteúdo, anúncios, a gente vai encontrar a nossa página de categorias, que foi o que a gente comentou. Então, lá dentro de categorias, a gente pega para editar uma categoria, e é o mesmo funcionamento para as categorias dos outros módulos do sistema e também para subcategorias. Opções avançadas. Esse primeiro campo de palavras-chave que a gente tem aqui são para as buscas internas. Ou seja, é para ajudar o eDirectory a entregar conteúdo ainda melhor para o usuário. É obrigatório preencher esse aqui? Não. Mas para o Google, o que a gente precisa mesmo é essa parte aqui de baixo, que a gente fala, né? O SEO e opções avançadas, né? Então, a gente tem o título da página, que é o que vai aparecer aqui em cima, a URL, né, que é o que aparece aqui dentro da barra de endereço, as palavras-chave, ou seja, são as 10 que a gente está aqui, e a metadescrição. Para termos de ranqueamento no Google, o que é mais importante? A metadescrição. E por quê? Porque desde 2009 que o Google já sabe que quem trabalha com marketing digital abusa das palavras-chave para tentar ranquear para conteúdos que não são relevantes. Então, o que o Google fez? Opa, ele deixou de considerar as palavras-chave, né, essas meta-palavras-chave, como item de ranqueamento e indexação. Mas ainda assim, como eu disse lá no comecinho, ela continua sendo a faísca que faz toda a roda girar. Mas a metadescrição continua sendo importantíssima. Essa parte aqui é a que o Google vê. E essa parte aqui de baixo do editor de conteúdo é onde vocês podem colocar essas palavras-chave adicionais que vocês têm, que vai aparecer na página da categoria, que é igual a página de resultados, só que vai ter um textinho a mais ali. Esse textinho a mais, que é o que você coloca aqui, é o que vai ajudar nessa otimização. Então, pizzarias, Zona Norte, ZN, né, SP, São Paulo por extenso, aqui não vai fazer muita diferença, porque isso aqui é o que o usuário está lendo. O usuário não precisa ler ZNSP, ele precisa ter o conteúdo ali das pizzarias, né, da categoria, né, por isso que até mesmo o Carlos perguntou, eu coloco, né, a localidade, né, no final da long tail, para a categoria não, porque vai impactar exatamente nessa otimização. Aí volta a exceção. Mas se o seu site é só para uma cidade em específico, né, ou para uma zona da cidade, um guia de bairros, por exemplo, alguma coisa, aí começa a ficar relevante você adicionar. Mas, no geral, não, porque senão impacta isso aqui também. Então, as palavras-chave, né, você vai, depois que otimizar, você vai ter que jogar elas aqui. E basicamente é isso. Para localidades funciona também da mesma maneira. Temos ali a parte do centro de SEO das localidades. Eu vou abrir uma aqui rapidamente só para a gente ver. Mas segue o mesmo padrãozinho. Na hora que você clica lá para editar a localidade, você vai ter a mesma estrutura de SEO. Título da página, a URL, as meta-palavras-chave e a meta-descrição. E toda vez também que criar um conteúdo novo, seja um blog post, seja, né, um artigo, uma página customizada que seja, também tem lá o centro de SEO para vocês fazerem as otimizações a partir da sua pesquisa de palavras-chave. Thiago, Gabriel, alguma outra recomendação?
Emerson, eu queria comentar, acho que uma coisa que a gente falou aqui no meio do webinar, a questão das 10 palavras, né? Que às vezes o pessoal comenta, né, dá a sugestão, mas por que só 10 por anúncio, né? Eu acho que é bem importante o que você falou, né? Que a palavra-chave ela não é o principal. Então não adianta pensar, vou colocar 200 palavras-chave aqui nesse anúncio e ele vai aparecer em primeiro ali em uma semana. A palavra-chave é só a base, né, para você construir o mecanismo de SEO do site, para você otimizar realmente. Então, essas 10 palavras por anúncio, por blog post, por classificado, é o bastante, né, para você conseguir ranquear bem esses anunciantes. E aí, é claro, contando com toda a parte de SEO do site, né? Isso aí são vários aspectos ali que o Google vai levar em conta, né? Exatamente. Lembrando assim, que o Google é soberano na decisão dele de ler, indexar e ranquear o site. Assim, não existe nada que a gente possa fazer para obrigar o Google a indexar uma página e muito menos para ranquear, seja na primeira página ou em alguma outra. Isso acaba causando bastante confusão. Uma pergunta aqui também do amigo, ele perguntou da meta-descrição, se seria um texto. Sim, é um texto. Aquele textinho que a gente coloca lá naquele pedaço do site, é esse texto aqui, ele vai aparecer aqui na página de resultados. Então, como a gente vê aqui, né? E se não tiver nada digitado no seu site, como meta-descrição, ele vai puxar um texto genérico da sua página. Ele vai ler o que tiver lá naquela página e vai buscar. Então, eu fiz uma busca simples, né, por Directory Brasil, e ele vai buscar a minha meta-descrição aqui. Então, quanto mais otimizado for a sua palavra-chave, seja no título da página, seja também na meta-descrição, na URL, são coisas que vão ajudar diretamente na performance do seu site em SEO. O Carlos comentou aqui sobre as funcionalidades da nova versão. É uma versão simples, ela traz praticamente mais uns pequenos ajustes técnicos aí da plataforma do que novos recursos, mas eu vou passar sobre eles já já. Temos aqui também outra pergunta, se vai ter alguma live sobre SEO programático. Não, ainda não temos nada nesse sentido. Temos apenas esse SEO padrão que a gente trabalha no site e a gente vai ter a próxima aí sobre como usar o editor de páginas para criar páginas específicas para otimização de categorias e localidades em combinação. Bom, então ainda respondendo aqui agora do Carlos, sobre a nova versão, que é a 13.2.02. De novidade mesmo, sim, agora é um botãozinho para quando você estiver digitando, né, as senhas lá, você ativa e desativa, né, visualizar a senha. Você pode já escolher para sites novos, se ele já vai ter o HTTPS lá, né, o site seguro ou não, direto pelo administrativo. Mais algumas permissões, né, de uso para plugins por plugin do fórum. Então, agora dá para ver qual subusuário pode ter acesso a fórum ou não. Na parte dos anúncios lá, nas caixinhas lá dos recursos dos planos, aparece lá quantas categorias estão inclusas. E também a parte de esquecer a senha. A gente melhorou esse mecanismo de esquecer a senha. E aí são dezenas de pequenas correções aí que a gente tem de design, recursos, alinhamentos diversos. Deixa eu ver se eu tenho algum... Emerson, a Temos aí... integração Oi. do Mercado Pago? Deixa eu ver se ela já está nessa aqui. A gente tem aí... onde é que está aqui? Especificamente para o Brasil, nós estamos removendo a integração com o PagSeguro e incluindo agora a integração com o Mercado Pago, que acaba sendo mais utilizada até mesmo para quem já tem sua conta aí no Mercado Livre, entre outros recursos. E já está também na linha de
de produção lá na fila, fazer o Mercado Pago também para pagamentos recorrentes. Então, é algo que a gente já está na fila aí de produção, um passinho de cada vez. Esse é um ponto. Tivemos aí correções também no Stripe, que a gente estava com alguns errinhos, então o Brasil estava descoberto de métodos de pagamento, agora voltamos a estar 100% funcional. Temos aí também lá no widget de Marketplace a questão de salvar preços com centavos, com valor zero. Não me lembro se já está já foi lançado já a parte de colocar texto também, mas se não for, está na fila. E na versão anterior nós também tínhamos nova versão do aplicativo, né, com mais novos recursos, com o mapa melhorado, que a gente podia ver o Map View, né, a visualização por mapa, o mapa na tela cheia, enfim, são várias coisas interessantes que a gente tem na última versão. Pergunta do Hamilton, quanto ao módulo imobiliário, alguma novidade? Sim, foi lançado também oficialmente ontem, né, tivemos aí a finalização do pacote, temos aí agora o plugin para imóveis, com o módulo de busca e os filtros padrão, filtro por preço, por número de quartos, número de banheiros, garagem, enfim, temos aí já o plugin já funcional. Quem precisar de uma demonstração, quiser conhecer mais esse site exclusivo para imóveis, já pode agendar uma demonstração aí com o Thiago. Pergunta do Carlos, mas já está na nova versão Mercado Pago, saiu nessa versãozinha de ontem, então sim, já entra. Ele vai ser removida a integração com o PagSeguro e entra a do Mercado Pago. E, Emerson, um detalhe sobre essa versão nova, quem está na versão 13.2, que é o caso do Carlos, por exemplo, não precisa passar por aquele processo de refazer customização, né, aquele processo de atualização, vai ser só a equipe de suporte aplicar essa nova versão, que é uma versão menor, né, então é mais tranquilo. Tecnicamente, a gente tem assim, né, que a gente chama de grande release e um release pequeno, né? Um minor release. O minor release a gente chama com o termo técnico de patch. Patch seria tipo uma atadura, né? Um band-aid, assim, ou seja, ele vem e você acrescenta um adesivinho, cresce mais um pedacinho ali, sem precisar refazer todo o produto. Então, esse release, né, intermediário, ele é mais flexível, né? Para a maior parte dos nossos clientes. Mas boa lembrança. Falando em lembrança, a gente tem também os serviços de SEO, a gente está lançando, já lançou lá nos Estados Unidos, agora a gente está fazendo para o Brasil, o serviço avançado de SEO. Então, se você precisa de ajuda com o SEO do seu site, desde a pesquisa de palavras-chave, como monitoramento, criação de conteúdo e administração dessa parte técnica, a gente está fazendo também. Mais informações, pode falar lá com o Thiago, é um serviço que a gente tem, né, em paralelo com a assinatura mensal do seu site. Emerson, um detalhe sobre a pergunta do Hamilton, que é do plugin imobiliário. Para quem já tem um site pronto e trabalha com várias categorias, né, um guia comercial mais geral, a gente tem que conversar um pouco para ver como que ficaria esse plugin. Parece que ele é mais recomendado para sites apenas com imóveis, né? Sim, inicialmente a gente tinha essa preocupação porque às vezes você tem uma categoria que já está associada com um imóvel ou alguma coisa nessa linha que poderia causar algum conflito. Mas na reta final do desenvolvimento ali desse plugin imobiliário, a gente fez essa alteração já pensando em quem tem site existente. Então, quando você cria uma categoria ou uma própria listagem, um anúncio, você vai escolher ali, né, o dono do site vai escolher se aquilo ali é para imóveis ou não. Então, com isso, vai alterar todo o comportamento da página de resultados. Então, se tiver resultados que estejam dentro dessa categoria de imóveis, aí ele vai exibir os filtros, igual eu comentei, né? Filtro por preço, por número de quartos, etc. Mas, assim,
é sempre bom a gente dar uma analisada antes para quem já tem conteúdo existente, para diminuir os riscos de conflitos. Mas, tecnicamente, esse risco tá mitigado aí com o lançamento do plugin já. Ok, última chamada para perguntas, comentários, sugestões de temas, além do SEO programático. O que mais que a gente tem aí? Eu acho que é isso. Bom, lembrando que a gente tem a comunidade lá do Facebook, vocês podem interagir com a gente por lá também. Então, jogar sugestões para os próximos temas de webinar. Dentro dos próximos temas, daqui 15 dias vai ser essa, integrações para turbinar o seu site. Entra lá na nossa comunidade, deixa sua mensagem. Posta lá que tipo de integração você está procurando, que tipo de funcionalidade, um formulário externo, né, uma entrega de clique, né, de item para download, o que vocês quiserem saber de integrações, joga lá que a gente vai dar uma pesquisada e joga no tema do webinar também. Então vamos fazer essa interação por lá, que é sempre bem legal a gente trocar experiência e juntos construindo sites melhores para todo mundo. Então é isso. Tiago, Gabriel, muito obrigado pela presença, pela apresentação de hoje. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E é isso aí. E a gente se vê daqui 15 dias em mais um webinar do Direct. Muito obrigado e até lá.